Glória a Deus. Queria que você ficasse em pé um pouquinho e nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Êxodo, capítulo 14, do verso 1 em diante. Amém? Todos acharam? É o segundo livro da Bíblia, facinho de achar, logo no comecinho. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele, vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que o persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que o perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente, e perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tirasses de lá, para que morramos neste deserto, porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que vos dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse Moisés ao Senhor: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele. E serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou-se diante deles, e pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclareciam a noite,
de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Verso 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros, e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e o alvoroçou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhe as rodas de carro, e fez-o andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou às suas forças. Os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a eles, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos, e todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam em pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muro, à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e a Moisés, seu servo. Que Deus continue a nos abençoar. Posso ouvir um amém aí? Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Deus, continue a falar, a operar o teu propósito na minha vida. Eu declaro que os céus estão abertos ao meu favor. Amém? Glória a Deus. Hoje eu queria compartilhar aqui um pouquinho sobre esse capítulo aqui de Êxodo, capítulo 14, onde nós vamos ver aqui algumas coisas que aconteceram ali na travessia do Mar Vermelho. Eu quero começar dizendo, irmãos, que lá no livro de Gênesis, capítulo 39, a palavra de Deus diz que José, o filho de Jacó, de Israel, ele foi levado como escravo para o Egito. E ele ficou lá 13 anos. E a palavra de Deus diz que Deus abençoou a vida de José. De tal maneira, querido, que ele se tornou o primeiro homem depois de Faraó. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Amado, foi isso que aconteceu com José. E a palavra de Deus diz que depois que José virou o governador, o primeiro homem depois de Faraó, a Bíblia diz que José mandou vir seus pais, seu pai e seus irmãos, a sua família, lá onde eles estavam. E vieram 70 pessoas, para o Egito. E a palavra de Deus nos diz, querido, que eles vieram e Deus começou a cumprir a promessa que havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles começaram a se multiplicar. Diga comigo assim: as promessas de Deus, elas não vão falhar, também na minha vida. O que Deus prometeu,
a Abraão, a Isaac e a Jacó, também será cumprido na minha vida. Amado, olha, a palavra de Deus nos diz, querido, que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Né? O que Ele prometeu, querido, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, né? Porque tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E assim foi, querido, ali no tempo de Moisés. A palavra de Deus nos diz, querido, que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, sendo liberto por Deus, sabe quantos eles eram? Depois de 430 anos lá no Egito, a palavra de Deus nos diz, querido, olha que eles eram, né, o verso 12, versículo 37, diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Né, amado, se você fazer uma conta bem simples, né, 600 dividir por 5, multiplicar por 5, né, fora as mulheres e as crianças, vai dar mais ou menos aí uns 3 milhões de pessoas. Eles chegaram com 70 pessoas. Agora eles estão saindo com 3 milhões de pessoas no mínimo. Né, a palavra de Deus não diz quantas pessoas saíram, mas só diz que 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Diga comigo assim: o meu Deus, Ele está vivo, e a sua promessa, na minha vida, ela vai se cumprir. Amado, olha, creia nisso. Eu quero dizer, queridos, que você tem promessa de Deus. Pode ser que ela demore, mas eu quero dizer que Deus jamais vai esquecer dela. Amado, e é sobre isso que eu queria compartilhar aqui nesse texto, pelo menos 6 coisas que você bem rápido, porque hoje é uma noite de batismo, é uma noite de festa também, mas quando eu li esse texto, querido, do capítulo 14, eu queria que você tivesse com a Bíblia aí, ou com o celular, deixasse ele aí em aberto, em prontidão, porque nós vamos ler alguns versículos aqui. O primeiro versículo aqui, de 1 a 4, de Êxodo, capítulo 14, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Diga comigo assim: retrocedam. E acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdom e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles, vos acamparei junto ao mar. Verso 3: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó, para que vos persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Meu irmão, olha, o povo lá com 600 mil homens, fora crianças e mulheres, eles partem do Egito, e eles vão indo, querido, olha, para a terra prometida que Deus havia determinado para eles. Só que no caminhar, Deus falou para eles assim: retrocedam, volte para trás. E eles voltaram conforme a orientação de Moisés. E aí deu a entender para Faraó que o povo estava perdido no deserto. O povo perdeu a rota. Mas, querido, olha, Deus estava naquela situação. Eu quero dizer para você, meu irmão, olha, Deus não faz nada por acaso. Diga comigo assim: o meu Deus, Ele não faz nada, por acaso. Amado, olha, eu quero dizer, querido, olha, que você que é filho de Deus, olha, não existe coincidência na sua vida. Você que Deus, que você já teve uma experiência com você, não existe coincidência na sua vida. Eu quero dizer, querido, olha, que Deus não faz nada à toa na sua vida. Deus trabalha segundo os seus propósitos. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Diga comigo assim: todas as coisas vão cooperar para o meu bem, segundo o propósito de Deus na minha vida.
Eu quero dizer, meu irmão, talvez algumas coisas tenham acontecido aí na sua vida, que você não entende, que você fica até triste. Eu estou vivendo isso. Mas eu sei, querido, olha, eu não sei o final, mas eu fico com a palavra, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Amém. Amado, olha, Deus, querido, Ele é assim. Né? A palavra de Deus diz aqui, querido, no verso 4, que Deus endureceria o coração de Faraó. Né? O texto nos diz, querido, que Faraó iria perseguir o povo. E a Bíblia diz que Deus seria glorificado na vida de Faraó e no seu exército. E eles saberiam que Deus era Senhor da vida deles. Amado, olha, veja o que Deus estava fazendo. Né? Deus estava dizendo, querido, olha aqui, Deus ia mostrar para Faraó que Deus era Senhor da vida deles. Diga comigo assim, a minha vida. Diga comigo assim, diga comigo de novo, a minha vida. Diga a vida do seu irmão, a tua vida é para a glória de Deus. Amado, olha, eu e você estamos vivos para manifestar a glória de Deus. Amado, quer queira você entenda ou não, você está aqui por um propósito. Você está vivo por um propósito. Né? Talvez você não saiba disso. Né? O fim disso. Qual é o propósito da sua vida? Mas eu quero dizer, é para manifestar a glória de Deus na sua vida. Amado, a segunda coisa que eu quero dizer está aqui no verso 10 e o verso 12 ao 12. Diz assim: e chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tirasses de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for a servir no Egito do que morrermos no deserto. Meu irmão, olha, eu quero dizer uma coisa para você, né, que esse texto nos fala. Deus havia dito para Moisés que a glória de Deus seria manifestada na vida de Faraó, na vida daquele todo o povo, naquelas circunstâncias. Mas eu quero dizer, querido, que muitas vezes, né, quando a gente não consegue identificar a mão de Deus diante dos nossos problemas, sabe qual é a nossa reação? A primeira reação, né, é ter medo da circunstância que a gente está vivendo. A segunda situação é a gente começa a clamar a Deus. A terceira coisa que a gente faz, a gente começa a murmurar contra Deus. Achar que Deus não está presente, achar que Deus esqueceu da gente, achar que Deus não nos ama. Eu quero dizer que foi assim com o povo. Né? Eles, querido, o texto nos diz que eles temeram muito, porque Faraó estava chegando ali, aonde eles estavam. Eles viram o exército de Faraó com 600 carros e os seus cavaleiros. Eles tiveram medo. Eles começaram a clamar, diz o texto. E eles também começaram o quê? A murmurar. Amado, olha, eu quero dizer aqui, querido, olha aqui, comecei a refletir sobre esse texto. E eu comecei a chegar a algumas conclusões. Né? Que a primeira conclusão que eu cheguei, querido, é que o povo havia se esquecido de tudo que Deus havia feito com eles. Amado, eles estavam saindo do Egito. E o que Deus fez lá no Egito? Eles presenciaram as 10 pragas. Como que Deus fez diferença na vida deles. Como que Deus atuou na vida deles. É como se eles tivessem, querido, olha, amnésia. Né? Esqueceram de tudo o que Deus havia feito. Né? E eles saíram, de que maneira que eles saíram do Egito? Eles estavam a caminho, querido. Mas só que eles não tinham ainda atravessado o Mar Vermelho. Né? Mas como que eles saíram do Egito? Eu quero ler para você aqui, no capítulo 12, eu vou citar aqui, o verso 31 em diante. Né? Diz assim, querido, olha aqui, o povo saiu do Egito meio expulsado. Porque Deus, querido, na última praga,
matou todos os primogênitos de todo mundo lá do Egito, até dos animais, né? E o povo egípcio ficou com medo. Olha, nós vamos morrer todos. Olha, sai daqui, rapidinho. Foi assim que eles saíram, né? O texto também nos diz, querido, que Faraó manda dizer para Moisés: Moisés, olha, leva tudo que você quiser, leva o seu gado, o seu boi, todos os seus bens. Foi assim que eles saíram do Egito. E mais, querido, olha, o texto nos diz, querido, que o povo do Egito apressaram eles para sair do Egito. E não somente isso, eles saíram ricos, querido. O texto nos diz que eles chegaram nos vizinhos ali, onde eles moravam, batendo na porta e diz: olha, me dá ouro, me dá prata, me dê vestes novas, vestes que eram muito valorosas. E a palavra de Deus diz que Deus tocou no coração dos egípcios e eles deram tudo, querido. Eu quero dizer, meu irmão, olha, que esta foi a maneira que eles saíram do Egito, né? Mas parece agora, querido, olha, que eles começaram o quê? A esquecer do que Deus havia feito. Eles começaram a esquecer, querido. E o capítulo 13, versículo 17, também nos diz, querido, olha aqui, o verso 17 diz assim: e tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou eles pelo caminho dos filisteus, por mais perto que fosse, para que porventura não se arrependesse, vendo muita guerra sobre eles. Ou seja, querido, vê o cuidado de Deus, né? Deus leva eles para um outro caminho, um pouquinho mais longe, para que o povo não enfrentasse guerra. Mas diz no texto ainda, querido, olha aqui, Deus, querido, olha, leva o povo, né? O texto nos diz, querido, que eles partindo de Sucote, Deus mandou uma coluna de fogo. Olha o verso 21, e o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para o iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E assim partiu o povo, a coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Diga comigo assim: que maravilha, o cuidado de Deus. Amado, eu quero dizer que assim também é comigo e com você. Olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você vai passar, mas eu quero dizer, querido, que Deus mandou dizer para você: olha, não esqueça daquilo que Deus já fez na sua vida. Não esqueça, querido, das promessas que Deus tem na sua vida. Amado, olha, você não está sozinho. Olha, Deus não te abandonou. Amado, olha, a mão de Deus continua sobre ti, né? Amado, olha, os projetos que Deus tem sobre a sua vida e os propósitos, eles vão ser concluídos. Amado, olha, não desista. Amado, olha, entenda, meu irmão, minha irmã, que Deus é o teu ajudador. Amém. Diga comigo assim: o meu Deus, Ele é o meu ajudador. Escuta o que está escrito ali no Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz assim: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Amado, olha, veja, querido, olha, que Deus é o seu ajudador, que Deus é o seu auxílio. Amado, olha, então, querido, olha, diante das suas dificuldades, diante, querido, olha, das circunstâncias que talvez você esteja até vivendo diante dessa pandemia, Deus está te dizendo: olha, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu auxílio. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, daquilo que Deus já fez na sua vida. Porque Deus, querido, olha, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Mas, querido, olha, o texto continua. E a palavra de Deus diz, querido, que o povo, olha, tinha que atravessar o Mar Vermelho. Mas o povo não sabia, querido.
como ia atravessar. Era impossível para o povo atravessar aos olhos deles. Mas, querido, olha, a palavra de Deus nos diz, querido, olha aqui, Deus fala com Moisés, para que Moisés dissesse para o povo, dizendo assim, olha, aquietai-vos. Olha, aquietai-vos, não temais, o Senhor pelejará por vós. Diga comigo assim, o meu Deus, Ele vai pelejar, por mim. Amado, diz aqui o verso 15, dizendo assim, e disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel, que marche. Amado, olha, essa é a terceira coisa que eu queria compartilhar com você. Amado, olha, Deus falou para o povo, olha, para Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Moisés, querido, quando ele viu o faraó chegando, ele começa a orar. Eu quero dizer, querido, que tem hora na nossa vida que a gente não tem que orar, a gente tem que caminhar, marchar. Diga comigo assim, eu preciso em certas circunstâncias, seguir em frente, marchar. Amado, olha, tem hora que é hora para orar, mas agora, querido, Deus estava falando para o povo, olha, caminhe, siga em frente. Amado, olha, eu quero dizer que caminhar com Deus, muitas vezes vai exigir o quê? Fé. Caminhar com Deus, querido, algumas vezes, ou seja, quase sempre, você vai dar um passo sem ver o chão, mas confiante que Deus vai colocar alguma coisa firme para você pisar. Isso, querido, olha, é seguir em frente, é caminhar, é marchar. Você lembra de Pedro? A palavra de Deus diz, querido, que quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, Jesus se identificou, o povo ficou com, os discípulos ficaram com medo, mas Jesus falou para ele, vem Pedro, sou eu mesmo. E Pedro disse, és tu, Senhor? Jesus falou, sou eu, pode vir, Pedro. Amado, olha, e Pedro colocou o seu pé, saiu do barco e colocou o seu pé na água. E a palavra de Deus diz que ele começou o quê? A andar. Diga comigo assim, caminhar com Deus, exige fé. Amado, olha, nós precisamos, querido, olha, ter essa consciência. Eu quero dizer, querido, que muitas vezes também, além da fé, eu quero dizer que muitas vezes Deus vai nos expor a algumas determinadas situações. Aqui, esse texto, querido, olha, nos diz aqui, que Deus, querido, olha, falou para Moisés e para o povo, Moisés falou para o povo, olha, Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Mas o verso 16, ele fala assim, olha Moisés, pega o seu bordão, pega aí o seu cajado, e você vai estender sobre o mar. E Deus, no verso 17, Deus fala assim, olha, e eu vou endurecer o coração de Faraó. E o verso 18, Deus está dizendo assim, olha, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Amado, olha, tem certas horas que Deus, querido, olha, vai colocar a nossa fé, olha, em prova. Você já viveu isso? Bem provável. Que quando você começa a clamar, quando você começa a caminhar com Deus, e você tem aquela esperança que a coisa vai melhorar e de repente a coisa piora. Você fala, meu Deus, parece que eu estou orando, a coisa está piorando. Quanto mais eu clamo, quanto mais eu peço para o Senhor, pior fica. Amado, eu quero dizer que foi assim com Moisés também. Deus mandou Moisés clamar, parar de clamar melhor, mas seguir em frente. Mas eu quero dizer, quando Deus mandou Moisés seguir em frente, o mar não tinha sido aberto ainda. O povo, os egípcios estavam chegando. Mas diz o texto, querido, que Deus falou assim para Moisés, olha Moisés, caminhe e estende o seu cajado, o seu bordão sobre o mar. Mas eu quero dizer, meu irmão, que o mar também não tinha sido aberto ainda. Mas eu quero dizer, olha, que Deus estava provando a fé de Moisés,
Deus estava provando de quem? A fé do povo. Eu quero dizer também, querido, olha, que Deus também estava agindo. Deus estava falando, eu também vou endurecer o coração de Faraó para que ele te persiga. Amado, olha, não estava nada favorável. Mas eu quero dizer, querido, olha, que Deus, né, estava ali, querido, olha, não liberando ninguém para participar do seu milagre. O povo, Moisés, até Faraó, estava incluído no milagre de Deus. Eu quero dizer, querido, olha, que Deus, né, estava querendo que o povo cresça. Tem certa hora na minha vida e na sua vida, querido, que você vai ser provado. Ou você crê, ou você crê. Não tem outra saída. Ou você crê, ou você não crê. Em outras palavras, querido, olha, as coisas pioraram para Moisés. Eu quero dizer, querido, olha, que muitas vezes a gente, querido, olha, vai exercer a nossa fé diante do Senhor e nós vamos caminhar. E parece que as coisas, né, vai ficar boa, mas eu quero dizer que muitas vezes as coisas vão ficar pior. Né, mas isso não quer dizer que o nome do Senhor não será glorificado. Né, eu quero dizer, querido, que Deus vai estar no controle da situação. Né, mas Deus quer que você caminhe. Né, eu quero profetizar na sua vida nessa noite que o milagre de Deus vai te alcançar. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero dizer que o milagre de Deus vai te alcançar enquanto você marchar, enquanto você caminhar na direção que Deus mandar você andar. Né, amado, creia, querido, olha, e que Deus muitas vezes vai até expor você, né, provar a sua fé. Mas eu quero dizer, querido, olha, que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Lá na frente. Né, foi assim que aconteceu, meu irmão. Né, Deus é um Deus, querido, olha aqui. Ele vê lá aquilo que eu não consigo enxergar lá na frente. Né, Deus tem planos, querido, na sua vida e na minha vida. Né, então, querido, não desista, caminhe. Muitas vezes nós encontramos dificuldades e a gente para. A gente acha que Deus não está conosco, a gente desanima na nossa fé. Mas Deus está dizendo, querido, olha, que Ele, querido, está com você. Né, que o nome dele será glorificado na sua vida. Mas a palavra de Deus continua ainda, querido, olha, o verso 18, o verso 19 diz assim: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele. Também uma coluna de nuvem que se retirou de diante deles, o pôs atrás deles. O que o texto está dizendo, querido? Olha, que havia um anjo de Deus ali na frente do povo de Israel. E quando eles estavam próximos, o faraó chegando, o que o anjo de Deus fez? Que estava na frente, ele foi lá para trás. E a coluna de fogo também que estava na frente, para iluminar o caminho, que estava caminhando para o deserto. Porque no deserto, querido, não tem luz elétrica. Né? Havia uma luz lá para dar a direção. E a palavra de Deus diz que a luz que brilhava, ficou para trás, foi para trás, só que para eles, para o povo do Egito, era treva. E o anjo de Deus também estava ali, atrás deles, para os guardar. Diga comigo assim: o anjo de Deus, ele é liberado, na minha vida, quando eu tenho promessa, diante de Deus. Amado, olha, eu quero dizer que quando você tem propósito, quando Deus tem propósito na sua vida, Deus, querido, não vai deixar você andar sozinho. Amado, foi isso que aconteceu naquele deserto. O anjo de Deus estava ali conduzindo o povo e trouxe, querido, segurança e cuidado para o povo. Mas também diz o texto, verso 20, querido, olha, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para aqueles, e para esses esclarecia de noite, de maneira que em toda a noite
este e aqueles não puderam se aproximar. Amado, olha, eu quero que você entenda. O anjo de Deus estava aqui atrás deles. A luz que estava à frente se tornou treva para aqueles que estavam perseguindo o povo. Eu quero dizer, querido, olha aqui, a glória de Deus que ilumina o seu caminho, ela também é capaz de esconder você diante dos seus inimigos. Amado, eu vou dizer para você de novo. Olha, a glória de Deus que ilumina o seu caminho, essa glória também é capaz de fazer você ficar escondido diante dos seus inimigos. Amém. Amado, olha, creia nisso. Foi assim que aconteceu com o povo. A glória de Deus que iluminava o povo para caminhar, para chegar até a beira do Mar Vermelho. Essa glória foi para trás e tornou escuridade para aqueles que queriam destruir o povo de Deus. Diga comigo assim: a glória de Deus, ela me guarda. Ela vira luz, e ela vira treva. Tudo para me guardar. Amado, olha, creia nisso. Amado, olha, eu quero dizer que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Olha, aguenta a escuridão aí, porque Deus está contigo. Aguenta aí, meu irmão. Talvez você olhe e fale: meu, está tudo escuro aqui, o nosso está feio. Mas eu quero dizer que Deus está com você. Deus tem plano, Deus tem propósito para realizar na sua vida. Uma outra coisa, querido, olha, que Deus é capaz de fazer separação entre os seus filhos e os inimigos dele. Foi isso que aconteceu, meu irmão. Os egípcios queriam se aproximar, mas não conseguiam. Porque Deus, querido, não deixou. Deus fez separação entre os egípcios e o povo de Israel. Eles não conseguiram se aproximar. Eu quero dizer, querido, olha aqui, Deus só vai deixar enxergar você quem Ele quiser. Amado, olha, muitas vezes, querido, olha, o inimigo vai te procurar e não vai te encontrar. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da situação. Foi assim que aconteceu ali naquele lugar, meu irmão. O povo estava desesperado, louco. Como diz aí o ditado popular, Faraó estava babando, querido, diante do povo de Israel para matar, para destruir. Mas ele não conseguia enxergar nada. Sabe por quê? Porque Deus não deixava ele enxergar. Deus estava protegendo. Amado, sabe de uma coisa? Eu comecei a refletir um pouquinho mais, e Deus foi falando comigo. Amado, sabe aquelas horas que você quer chegar em algum lugar e você não consegue? Que você luta, eu vou conquistar, eu quero isso, eu quero, e você não consegue. Talvez, querido, seja a mão de Deus te guardando para o futuro lá na frente. Que você não consegue, porque não é hora de você conseguir. É Deus te protegendo, é Deus te guardando. E muitas vezes você tem que aprender a descansar no Senhor, porque é a mão de Deus te guardando, é a mão de Deus não deixando ainda você conquistar, porque não é hora, não chegou o momento de Deus ser glorificado na sua vida. Mas eu quero dizer, querido, que no momento certo a glória de Deus vai alcançar você. Mas creia nisso. E a palavra de Deus nos diz, querido, olha, o verso 21, dizendo assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se do mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. O verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram com o muro, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Aleluia. Eu quero dizer, meu irmão, olha, que Moisés, ele obedeceu o comando de Deus.
Moisés estendeu quando ele chegou lá na beira do mar. Ele estendeu ali, o seu cajado, o seu bordão. Ele obedeceu à direção de Deus. E a Bíblia diz, querido, que Deus fez o quê? Soprou um vento forte oriental. Que foi o quê? Um instrumento de Deus para abrir o caminho para o povo passar. Eu quero dizer, meu irmão, olha, talvez aquele vento que sopra muitas vezes na sua vida é um instrumento de Deus para abrir um caminho na sua vida, para você trilhar, querido. Amado, olha, Deus ele tem governo sobre todas as coisas. Talvez situações que você está olhando, que está piorando, eu quero dizer que essas coisas também podem ser um instrumento na mão de Deus, para abrir um caminho para você passar. E a palavra de Deus nos diz, querido, olha que o povo, querido, olha, passou por aquele caminho, e era como se houvesse ali um espelho invisível da parte de Deus, que se tornou lá uma muralha, olha, à esquerda, à direita do povo, para o povo passar. Mas o povo tinha que trilhar no caminho de Deus, atravessar aquele mar. Eu quero dizer, querido, que Deus está dizendo para você, olha, caminhe no caminho de Deus. Olha, não pegue atalho, não vai para a direita, nem vai para a esquerda. Olha, caminhe, amado, olha, Deus tem uma direção para você. Não tenta, querido, olha, pegar atalho. E a palavra de Deus nos diz, querido, olha, que o povo andou, querido, olha, pelo caminho de Deus. E a palavra de Deus nos diz, querido, olha, que o povo passou a pé enxuto. Amado, olha, aquelas águas não foram sugadas. Deus podia sugar aquelas águas, poderia. Mas eu não sei como Deus fez. Mas o sobrenatural agiu naquele lugar. Diga comigo assim, o sobrenatural de Deus, também vai agir na minha vida, quando eu caminhar no caminho dele. Amém, querido? Eu quero terminar aqui, querido, dizendo assim, olha, o verso 25 diz assim: e emperrou as rodas dos carros de Faraó e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles, e ele contra nós. Amado, tem outra tradução diz assim, que Deus tirou a roda dos carros de Faraó. Mas não importa, querido, se Deus tirou, se Deus emperrou. O fato é que aquele povo não alcançou, o povo de Deus. Eu quero dizer, querido, que o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele peleja, querido, olha, as minhas guerras e as suas guerras. Deus é poderoso dessa maneira, querido. Talvez você não veja, querido, olha, a mão de Deus atuando. Mas eu quero dizer que Deus está trabalhando, querido. É isso que a palavra de Deus diz. Isaías 64, versículo 4. Que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Diga comigo assim: o meu Deus, Ele está trabalhando, para a minha vida, porque eu espero por Ele. Amado, você já parou para pensar? Que privilégio é esse? Deus trabalhando para você, misericórdia, hein? Deus trabalhando para nós. Amado, olha, vamos tomar posse dessa palavra. E a palavra de Deus nos termina dizendo, querido, olha, que Deus destruiu todo aquele povo ali naquele mar, o Faraó e todo o seu exército, amado, olha, e o milagre aconteceu, para que o povo confiasse no Senhor, para que o povo aprendesse a temer e a crescer diante do Senhor.
Eu quero profetizar, querido, que o milagre de Deus vai alcançar você. Para que você possa crescer mais e mais na graça de Deus. Para que você, amado, caminhe tendo fé. Não desista, meu irmão. Se por acaso as circunstâncias forem favoráveis. É isso que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite. Olha, Deus tem promessa na sua vida. Amado, mesmo que as circunstâncias, querido, sejam desfavoráveis. Não tenha medo. Clame ao Senhor. Não murmure, confia no Senhor. Deus é poderoso, querido, para fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Amado, que Deus possa abençoar-nos nessa noite. Que Deus possa nos levar, querido, a viver todos os milagres que Ele planejou para mim e para você. Que a sua fé, querido, ela venha crescer a cada dia. A cada experiência que você tenha com Deus, querido, você venha crescer. Você venha, querido, desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para você. Eu posso ouvir um amém aí? Vamos ficar em pé. Vamos orar nessa hora. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra, Pai, que é viva e que é eficaz. Deus, nos ajuda a crer, Pai, que o Senhor é aquele Deus que peleja por nós. Nos ensina a confiar, Pai. Deus, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, Pai. Mesmo que as situações possam complicar, Pai. O Senhor é aquele Deus, Pai, que está à frente, Pai, de todas as coisas, Pai. Deus, nós declaramos nesta hora, Pai, que nós lançamos, Pai, todas as nossas ansiedades diante do Senhor nesta hora. E declaramos, Pai, que iremos caminhar, Pai, confiante no Senhor, Pai, certo que nós vamos alcançar, Pai, aquela terra prometida, Pai, que o Senhor planejou para o povo de Israel e que o Senhor também planejou para a sua igreja, Pai, a cidade celestial, Pai. Estamos a caminho dela, Pai, mas nós queremos caminhar, Pai, crendo, confiante, Pai, no Senhor. Abençoe a vida do meu irmão nesta hora, a vida da minha irmã nesse momento, cada família aqui representada nesta noite, Pai. Eu não sei o que cada família tem passado, tem vivido, Pai, mas nós queremos interceder nessa hora. Deus, fortalece agora, Pai, a vida do meu irmão, a vida de cada família agora, Pai. Eu não sei se a dificuldade é financeira, se a dificuldade é emocional, se a dificuldade, Pai, é física, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor, Ele é poderoso, Pai, para pelejar as nossas guerras, Pai, para vencer as nossas guerras. Deus, contempla agora, Pai, cada família aqui nesta hora, Pai, e traga a Tua paz, traga o Teu consolo, traga a Tua vitória, Pai. Nós oramos dessa maneira, é no nome de Jesus. E as nossas palmas louvam o Senhor. Pode sentar, a igreja. Eu vou pedir o diácono ali, irmão. Isso, a pastora já está aqui. Vou chamar todos os batizantes, para que a gente possa conhecê-los. Hoje é uma noite muito especial, né? Já vai para 2 anos, nós estamos já com 1 ano e meio passado de pandemia.